Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos iniciar a pregação de hoje, pedindo ao Senhor que ilumine os nossos pensamentos, que a palavra dele ganhe os nossos corações nesta manhã, sejamos convencidos por ela. A palavra do Senhor é poderosa para mudar a nossa maneira de pensar e de viver. Vamos orar? Pai, obrigado por esta oportunidade de podermos abrir a Tua palavra, termos liberdade no nosso país, de podermos ouvir e falar da Tua palavra, Senhor, que é a Tua voz, é o Teu querer, é a Tua vontade sendo revelada a nós, como igreja. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra ganhe os nossos corações, que através da teologia, do conhecimento bíblico, isso redunde em ética, numa prática, numa vida em santidade que agrade ao Senhor. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 15, por favor, abra. Capítulo 15, versículo 9 até o 17. Vamos continuar a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. João 15, do 9 ao 17. Acompanhe aí, por favor, eu vou fazer a leitura e você acompanhe na sua Bíblia em papel ou no seu celular. Leia, por favor, junto comigo. Não deixe de ler a palavra de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos, nós estamos aqui no momento em que o Senhor está provavelmente caminhando, saindo do cenáculo com os seus discípulos, 11, porque um já não está mais, e na verdade um que não está mais com eles. Então ele, nessa caminhada, Jesus, ele profere palavras de encorajamento, de exortação, de motivação, de amor, de paz, de alegria para os seus discípulos nesse momento que eu diria faltam poucas horas para que ele se entregue no madeiro para ser morto crucificado. Poucas horas. Como nós vimos na última exposição, eu apresentei a vocês o sétimo e último eu sou declarado por Jesus, registrado pelo apóstolo João. Eu sou a videira verdadeira. Nesta declaração, como nós vimos, Jesus pinta uma imagem na tela das mentes dos discípulos, representando com uma metáfora, com algo figurado, como que funciona o relacionamento de Deus para com os crentes em Jesus, inclusive conosco hoje, crentes em Jesus, ramos verdadeiros, ligados na videira. Jesus mostra essa relação dos crentes verdadeiros para com Ele e o Pai, e Jesus também apresenta o tratamento de Deus, o agricultor, em relação aos ímpios, em relação aos descrentes, aos ramos que não estão ligados na videira verdadeira. Pois bem, analisando esta figura e os seus elementos, a videira verdadeira, o agricultor, os ramos que foram cortados e os ramos que são podados, eu faço uma pergunta para você. O que faz um ramo nascer e ser ligado na videira, a videira verdadeira que é Jesus? O que faz um ramo nascer da videira? Ser ligado na videira verdadeira? Eu faço essa pergunta então com outras palavras. O que determina uma pessoa nascer de novo, ser regenerada, se converter, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus? O que determina isto? A resposta está exatamente no trecho em que nós vamos estudar nesta manhã.
Nosso Senhor Jesus, ele declara, depois que ele disse que ele é a videira verdadeira, falou sobre os ramos verdadeiros, falou sobre os ramos falsos. E Jesus apresenta para os seus discípulos e para nós esta manhã um ensinamento muito importante. Um ramo, entenda, uma pessoa, um ser humano somente nasce da videira e consequentemente se torna um ramo verdadeiro, porque e somente porque foi escolhido para ser ramo verdadeiro. Um ramo não nasce da videira verdadeira porque ele quer. Um ramo nasce da videira porque foi escolhido para nascer da videira verdadeira. Em outras palavras, um crente só crê em Jesus porque de antemão foi predestinado, foi escolhido para ser crente em Jesus Cristo. E eu friso, ele foi escolhido, ele não escolheu nascer da videira ou ser crente verdadeiro. Quem escolheu? Deus. Quando? Antes de qualquer coisa vir a existir, antes da existência do mundo, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Por isso o tema do sermão nesta manhã, a soberana predestinação e eleição de Deus. O propósito da predestinação e da eleição de Deus é criar, a partir dessa massa imperfeita e caída chamada humanidade, criar uma semente santa, uma porção redimida, que vai cumprir o propósito original da criação. Qual é o propósito original da criação? Glorificar a Deus, desfrutar dele, gozar dele plenamente e viver conforme o caráter de Cristo. Esse é o propósito da predestinação ou da eleição. Deus nunca desejou, queridos, que a queda e o domínio do pecado fosse o capítulo final da criação. A queda não foi um acidente no plano de Deus, como se Deus parasse e pensasse, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? O homem pecou. Eu não estava pensando nisso. Tudo estava dentro do plano soberano, absoluto do nosso Deus, e isso arquitetado antes de todas as coisas acontecerem. Deus determina redimir em Cristo Jesus uma parte da humanidade caída, corrompida pela queda, para ser o que o apóstolo Paulo ensina no capítulo 1 de Efésios, para ser santo e irrepreensível diante dele. Deus redime, Deus escolhe, Deus predestina, Deus chama para que pessoas vivam como santos e irrepreensíveis diante dele. E o que motivou Deus a predestinar e escolher pessoas para Ele, para serem redimidas, para serem salvas, serem santas e irrepreensíveis perante Ele? O que motivou, o que levou Deus a fazer essa escolha? O seu amor. O amor soberano, incompreensível, incondicional de Deus por seus eleitos. Versículo 9. Olha que como Jesus vai abordar esse assunto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Queridos, o amor existente em Deus, o amor existente na Trindade, porque Deus é amor, e as pessoas da Trindade se amam reciprocamente de forma perfeita. Esse amor existente na Trindade, Deus amando o Pai, amando o Filho, Filho amando o Pai, o Espírito amando o Filho e o Pai, e as três pessoas desfrutando desse amor perfeito e harmonioso dentro da Trindade. Esse amor extravasa os limites da Trindade, se é que nós podemos dizer que a Trindade tem limite, mas para você entender que esse amor foge, sai para fora da Trindade e alcança pessoas, objetos desse amor. Deus não precisava fazer isso. Deus é completo em si mesmo. Ele amou você e esse amor alcançou você por graça. O amor perfeito da Trindade extravasa e alcança aqueles que Ele quer escolher. Por amor Ele escolheu, por amor Ele predestinou. Esse foi o motivo. E esse amor de Deus por nós é o que garante o nosso amor por Ele. Olha só, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
Você ama a Deus porque primeiro foi amado por Ele. Você só permanece no amor de Deus porque há o amor de Deus em você. O nosso amor a Deus e tudo mais é o refluxo do fluxo do amor dele por você. Agora pense no seguinte: o principal foco do amor de Deus Pai não sou eu nem você. Ah, Rodrigo, mas espera aí, Deus me amou. Eu não sou o ouro de Ofir? Não, você não é ouro de Ofir. Você é amado do Pai. Mas o principal foco do amor de Deus não foi nem Davi, nem Isaías, nem o apóstolo Paulo, nem você, nem eu. O principal foco do amor de Deus é Jesus. Jesus é o alvo do amor supremo de Deus Pai, e nós somente somos amados por Deus porque estamos em Cristo. Quem não está em Cristo, o Pai não ama. E esse amor é um amor redentor, amor salvífico. Nós somos amados no amado. Jesus é o alvo do amor supremo de Deus Pai, e nós somente somos amados em Cristo. Deus nos ama porque ama o Filho, e nós estamos no Filho, por isso Deus nos ama. Jesus é o amado do Pai, e o amor que Deus direciona a nós, eleitos, somente nos alcança porque estamos em Cristo Jesus, senão não haveria outra forma de Deus nos amar. E as pessoas que por amor foram escolhidas por Deus para a salvação, foram alvo desta maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Essas pessoas passam então a amar a Deus e a permanecer diante dEle em comunhão amorosa, não mais vivendo em inimizade e pavor para com Deus. Uma vez o amor de Deus alcançando você em Cristo Jesus, você tem paz com Deus, e vivendo em paz, você vive em amor a Ele. Nós amamos e permanecemos no amor, porque o Pai ama o Filho e o Filho nos ama, e nós amamos a Deus. Queridos, nós precisamos ser lembrados repetidas vezes que o homem, o ser humano, em sua normalidade, por natureza, é inimigo de Deus. Por natureza, os seres humanos são contra Deus. A visão bíblica do estado natural da raça humana é de inimizade contra Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem agrade a Deus, não há um justo sequer. Mas aqueles que recebem a graça do amor soberano de Deus passam a amar a Deus de volta. Ou seja, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E este é o poder do amor de Deus, que vence a nossa inimizade contra Ele e nos traz de volta para Ele em um relacionamento de amor e obediência, nos dando graciosamente o status de amigo, conforme Jesus esclarece aqui aos seus discípulos, para nós podermos conhecer a sua vontade. Veja, Deus nos ama, nos amando, Ele nos recebe como filhos, como amigos. Ele desfaz a inimizade que existia entre nós e Ele e nós. Nos recebe como filhos, como seus amigos, e assim nós temos relacionamento com Ele amoroso, e nós podemos obedecer a Ele de forma alegre e prazerosa. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se Jesus tivesse iniciado aqui, Ele teria errado, mas o nosso Senhor é perfeito, Ele não erra. Ele disse que o Pai ama Ele ama os escolhidos, os discípulos, os seus amigos. Agora, uma vez nós, escolhidos, sendo amados por Deus, nós podemos guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor. Quem não ama a Deus, e quem Deus não ama primeiramente, não consegue guardar os mandamentos de Deus, porque não é amigo, não vive e não é regenerado, não é eleito, não é ramo verdadeiro. Perceberam essa ligação? Perceberam como que esse contexto está totalmente mergulhado na eleição, na predestinação, na escolha amorosa, perfeita, soberana do nosso Deus? Versículo 10 ainda, né? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui Jesus dá um exemplo. Ele foi o escolhido do Pai.
E sendo o escolhido, ele obedece ao Pai. Ele obedeceu ao Pai por amor. Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus conhecia os seus discípulos e ele, mais do que nunca, percebeu que eles estavam bem para baixo. Vocês têm acompanhado esse momento ali no cenáculo, né? Os discípulos estão com a bateria descarregada. Estão crendo, descrendo, estão duvidosos, estão tristes, estão turbados, com os corações perturbados, porque o Senhor disse: eu vou. E eles estão ali naquele momento de dúvida, de incerteza, de por que o Senhor vai. O Senhor falou que o Senhor ia ficar conosco. E Jesus, nesse momento, fala para eles assim: ó, eu tenho dito tudo isso a vocês para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Apesar da perturbação nos corações dos discípulos, Jesus fala palavras que garantem a eles alegria, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que eles estavam vivendo. E a alegria plena, a alegria verdadeira, a alegria completa. O prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai, e Ele fala isso para os discípulos: tenham este mesmo prazer, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à perseguição. O que vai trazer contentamento, alegria, gozo, prazer em seus corações é viver em obediência a Deus, mesmo em meio às horas difíceis. Porque Jesus, Ele não dá um exemplo, Ele sai fora, ó, vivam alegres, mas eu estou bem, eu estou tranquilo, não, eu não vou sofrer. Jesus, mais do que qualquer outro ser humano naquele momento e por toda a história da humanidade, sofreu o que nenhum homem sofreria e sofrerá. Mesmo assim, Ele está dizendo para os seus discípulos: eu tenho alegria por estar passando por esse momento, porque a minha alegria não é nas circunstâncias, a minha alegria está em fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria está contida dentro da obediência. Muitas pessoas no mundo têm a concepção de que viver em obediência aos mandamentos de Deus é viver triste, é viver descontente, é viver como que de luto. Quem sabe um crente fala para um ímpio assim: eu sou crente, eu quero obedecer ao Senhor, eu sou discípulo de Jesus, eu quero viver em obediência, eu quero renunciar a muitas coisas na minha vida, porque o Senhor manda isso para mim e eu quero. Aí o ímpio chega para ele falando: puxa, que pena, hein, cara, vai viver essa vida aí, que triste. Mas para nós crentes, obedecer ao Senhor não deve ser penoso, ou tristeza, ou sinal de luto. E muitas religiões apresentam isso, como se a obediência aos mandamentos, viver uma vida em santidade, uma vida religiosa no sentido correto da palavra, é penoso. Esgota a sua alegria. Pelo contrário, o que o mundo não sabe e não experimenta é que viver em obediência aos mandamentos de Jesus é uma injeção de alegria na alma regenerada. Você obedece, você ama o Senhor e você faz isso por alegria, por prazer. Não é assim: poxa, tem que ler a Bíblia, né? Fazer o quê, né? Tem que congregar, né? Estamos aqui para sofrer, né, irmão? Não. Vamos congregar? Vamos. Tem que ser prazeroso. Eu não estou dizendo que... Olha, alegria e horas difíceis e choro convivem, para o crente convivem. Contentamento em Deus coexiste com tristeza, no sentido de nós estarmos passando por horas difíceis. Mas a tristeza, as circunstâncias que o Senhor por providência manda nas nossas vidas, não esgota o prazer e a alegria que nós temos em obedecer a Ele. Você veio aqui hoje, você está sofrendo, mas você veio. Você está passando por hora difícil, mas você se esforça para obedecer e você faz isso com prazer. Por quê? Porque você ama o seu Senhor, porque Ele te amou primeiro. É isso que Jesus está ensinando. Jesus é o maior exemplo de sofrimento. Ele sofreu o que você não conseguiria sofrer. Ele foi moído pelo Pai, Ele foi traspassado pelas suas transgressões. O castigo que nos traz a paz e você tem paz hoje estava sobre Ele. E nesse momento Ele fala: vivam em alegria. A alegria que eu tenho, eu gostaria que vocês tivessem, e eu quero que vocês tenham. Sofram, mas sofram
agradecendo ao Senhor e vivendo com alegria diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, caminhando, indo para a morte. Que fantástico nosso Senhor. Cada dia mais eu fico maravilhado com esse meu Senhor Jesus Cristo. Como eu amo Jesus, nosso maior, supremo exemplo. Jesus diz no versículo 11, que a minha alegria, o meu contentamento esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versículo 12, e o meu mandamento é este, que vocês amem, ou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo sobre o amor de Deus, que o amor de Deus nos alcançou os discípulos através de Jesus, assim os discípulos podem amar a Jesus e obedecer e permanecer nesse amor, e mais do que isso, a partir daí nós também podemos amar uns aos outros, os discípulos podem amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Você só ama porque você foi amado. Sendo amado, você pode e deve amar. Eu digo deve porque não é o Rodrigo que está falando, ó, igreja, ama um ao outro, hein? Não é o Rodrigo. Jesus está dizendo para você e para mim, e é uma varada toda vez que eu leio esse versículo, o meu mandamento é esse, é uma ordem, ame um ao outro, ame um ao outro, porque eu amei você. Nós temos plenas condições de nos amarmos uns aos outros, justamente porque fomos amados e somos amados por Deus. Ninguém dá aquilo que não tem. Você tem amor? Você pode amar. Você recebeu amor? Você pode dar amor. Ninguém dá aquilo que não tem. Você pode e deve amar cumprindo esta ordem de Jesus. E Deus escolhe pessoas para você amar. Porque se Deus dissesse assim, ó, faz o seu grupo, de acordo com a sua escolha você ama, seria muito fácil. Eu amaria minha família, minhas filhas, meus pais, um ou outro ali, mas aí fechou. Eu escolho quem eu amo. Mas Deus escolheu e colocou pessoa. Olha para a pessoa do seu lado aí. Não quero ser pentecostal aqui não, mas só dá uma olhada. Não fala que eu te amo não. Mas olha aí, olha para frente, olha para trás. Essa pessoa que está aí do seu lado, Deus colocou soberanamente do seu lado para você amar. Você não parou para pensar nisso? Não é à toa que você está aqui. Ou você todo domingo senta aqui e fala, ô Senhor, o que o Senhor foi fazer comigo, hein? Eu preciso amar vocês, eu devo amar vocês. E vocês devem me amar, e eu sou intragável. E não é um peso, é um prazer. Eu preciso amar vocês com prazer. Não vendo os seus defeitos, porque se eu olhar defeito, eu nunca vou amar. E se vocês olharem os meus defeitos, vocês nunca vão me amar. Jesus amou os discípulos, e eles eram imperfeitos, e eles estavam ali a ponto de dizer, Senhor, larga a mão. Mas Jesus diz, eu amo vocês. E eu sei que vocês erram. Portanto, amem uns aos outros, pelo amor que eu amei vocês. Igreja, pense na beleza do amor eletivo de Deus. Deus mesmo rompeu a distância que havia entre Ele e o homem redimido, antes inimigo de Deus, e cria laços de amizade, relacionamento que nenhum outro ser criado poderia experimentar. Deus rompe esta barreira, Deus vem até nós, nos ama e nos faz amigos, e a amizade aqui de Deus para com o homem caído é de iniciativa exclusiva de Deus. Não foi você que disse, Senhor, o Senhor me amou, agora eu posso ser seu amigo. Não, Deus te disse, eu sou seu amigo, vocês são meus amigos. Em uma amizade, por exemplo, entre nós humanos, ela se estabelece quando os dois lados querem ser amigos mutuamente. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu sou amigo do Neymar, hein? Pensa no amigão que eu tenho. Ele nem sabe que eu existo. Não se completa essa relação de amizade. Ainda que eu publique, o Neymar é meu amigo. Não há amizade. Porque ele não sabe que... Ele não é meu amigo, não me conhece. Quem sabe nunca vai me conhecer. Mas a amizade de Deus para com os seus escolhidos, os seus amados, é a amizade que vem dele para nós. Deus estabelece este vínculo dele em direção a nós e nos recebe como amigos.
E como Deus rompeu, como que Deus cancelou esta inimizade contra nós? Como que Deus disse, vocês são meus amigos? Foi de qualquer jeito? Foi por intermédio da morte de Jesus em nosso lugar. Por amor em grau máximo, Jesus morreu em nosso lugar. Se ofereceu em sacrifício ao Pai em nosso favor, estabelecendo perfeitamente esta intimidade que nós, meras criaturas, pecadoras e indignas, jamais conseguiríamos estabelecer para com Deus por nós mesmos. Queridos, Deus não estabeleceu o vínculo de amizade com você, Deus não te escolheu a preço de banana, por qualquer coisa. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para Deus dizer, a partir do pagamento do preço, Ele dizer, agora vocês são meus amigos, porque eu estou satisfeito no sacrifício do meu filho. Eu amo vocês, porque eu amo o meu filho, e vocês estão nele. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este. Jesus está dizendo a respeito dos nossos sacrifícios, de morrer uns pelos outros. Jesus está dizendo assim, ninguém tem maior amor do que este. Faltou ele completo, não faltou. Eu estou dizendo assim, está embutido aqui nessa afirmação. Ninguém tem maior amor do que este, do que eu tenho por vocês. 2 pontos. De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. De quem ele está falando? Dos discípulos ali? Ele está falando dele mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ninguém vai fazer o que eu vou fazer daqui a pouco. Ninguém faz. O sacrifício que eu vou concretizar na cruz, nenhum outro ser humano fará. Ninguém tem amor maior do que este, do Pai dar o seu Filho em favor dos seus escolhidos. Que maravilhoso. Que maravilhoso. E sendo amigos, Deus faz valer então este relacionamento de amizade, nos revelando a sua vontade para nós obedecermos. Uma vez Deus dizendo, vocês são meus amigos. Sabe o que ele faz? Vocês são meus amigos, agora vem cá. Eu vou contar para vocês o que eu penso, o que eu acho, a minha vontade. Porque Deus não diz assim, vocês são meus amigos, mas fiquem aí, eu sou um ser obscuro, eu sou um ser inacessível, vocês são meus amigos, mas fiquem lá, eu fico aqui. Jesus vai dizer, essa relação de ficar lá, ficar aqui, é relação de servo. Mas Deus diz, vocês são meus amigos, porque vocês vão conhecer a minha vontade. Olha só o versículo 14, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Mas como a gente vai saber fazer o que ele manda? Versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, apesar de que nós somos servos no sentido de nós reconhecermos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Declare que você é servo, mas declare que você é servo amigo. Aí Jesus diz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você é amigo de Deus. Sendo amigo de Deus, Ele conta, Ele abre o coração dele para você até onde Ele quer abrir. Porque numa amizade, uma amizade verdadeira, sincera, legal, um amigo conta o que sente para o outro. Vem cá, poxa, você é minha amiga? Eu sou sua amiga. Vem cá. Posso te contar um segredo? Pode. Aí você abre o seu coração para sua amiga, para o seu amigo, confidente. Olha a sua amizade aumentando, olha só esse laço de amizade se concretizando entre você e o seu amigo e a sua amiga. E Jesus está dizendo, vocês são meus amigos, porque eu tenho revelado a vocês o que o meu Pai tem falado para mim. A vontade de Deus tem sido conhecida a vocês. Você acha que um inimigo vai saber a vontade de Deus no sentido de ter relacionamento com Ele? Jamais. Jamais. Satanás nunca soube a vontade de Deus, tanto que ele achou que estava vencendo ao entregar Jesus na cruz, ao encaminhar Jesus para a cruz, ao fazer parte do plano perfeito e soberano de Deus na cruz. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Satanás, perdi. Bem que Deus podia ter me contado antes.
Mas não, Satanás não é amigo de Deus, a ponto de mostrar a sua vontade. Jesus, ali caminhando, saindo do cenáculo, como que chama a atenção dos discípulos, e ele profere palavras de segurança, de garantia de salvação para eles, e é mais um reforço do que ele vem falando para aqueles homens que estavam ansiosos, estavam preocupados, aqueles homens estavam tristes, com os corações turbados, porque eles ouviram do Senhor que Ele iria deixá-los. Talvez naquele caminhar ali, os discípulos estavam lembrando que há 3 anos atrás, alguns deles deixaram suas redes e escolheram Jesus. E naquele momento eles falaram: meu Deus, eu deixei lá atrás minha profissão, minhas redes, eu escolhi esse homem e agora ele está indo embora. Um deles, quem sabe, pensou assim: eu tinha um encargo importante, eu era coletor de impostos, mas eu deixei e escolhi esse homem, agora ele está indo embora. Outros discípulos ali, quem sabe, pensaram: eu deixei meu pai, eu deixei minha mãe, eu deixei minha cidade, deixei meus filhos, deixei minhas filhas para escolher esse homem, e agora ele está indo embora. Mas Jesus como que deixa bem claro para eles assim: ó, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, deixa eu falar para vocês quem escolheu quem. Versículo 16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Qual é a segurança da sua escolha? Total. Qual é a garantia da escolha de Deus por você? Absoluta, irrevogável, porque Deus, quando Ele escolhe, Ele não volta atrás. E aqueles discípulos, então, ao ouvirem essa afirmação de Jesus, eles mais uma vez foram empoderados, no sentido de: ei, é verdade, Ele escolheu a gente, então Ele sabe o que está fazendo. Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Irmãos, pensa no seguinte: se você tivesse escolhido Deus, daqui a pouquinho você iria deixar de escolher. Hoje você quer, amanhã você não quer. Eu sou assim, você é assim, nós somos vulneráveis, nós somos instáveis. Mas a escolha não é nossa, a escolha é do lado mais forte. A aliança foi firmada do mais forte ao mais fraco. Deus escolheu você. E nada muda isso, nem os nossos pecados. Escolha soberana, predestinação soberana de Deus. Esse é o versículo chave dessa conversa de Jesus com os seus discípulos. Quem sabe ele dá uma parada na caminhada e fala: vem cá, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. E o propósito? Continua aí: e vos designei, e vos encaminhei, e vos ordenei, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A nossa vida está de A a Z, do início ao fim, nas mãos de Deus. Porque muitos pensam assim: ok, fui salvo, agora deixa comigo, a santidade é comigo, a santificação é comigo. É uma responsabilidade, é um esforço. Sim, há um esforço da nossa parte, mas nunca se esqueça que por trás do esforço que você e eu realizamos, está Deus nos empoderando, está o Espírito Santo nos capacitando a nos santificar e viver em obediência a Ele. Eu escolhi e vos designei para vocês darem frutos, e esse fruto permaneça. O ramo, para dar fruto, ele não faz força. Ele foi escolhido, colocado, nasceu ali da videira, ou nasceu da macieira, ou nasceu da mangueira. O ramo de manga, você vê uma árvore de manga, a manga sofrendo para dar fruto? Não, ela naturalmente, ao nascer da árvore de manga, do pé de manga, o fruto vem, porque está ligado, porque é ramo verdadeiro. O crente dá fruto naturalmente.
Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão dar frutos. Sabe como que vocês vão conseguir dar frutos? Perseverantemente, constantemente, pedindo a graça de Deus. Não pense você, ramo, que você consegue dar frutos sem Deus. Jesus está dizendo, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não é um cheque em branco, como eu disse na última pregação. Mas Jesus está dizendo assim, para vocês darem frutos e viverem uma vida em santidade, em piedade, peçam a Deus. Você acha que se você fizer uma oração, Senhor, santifique o meu coração, a minha vida, mude o meu coração, eu quero, Senhor, viver em santidade. Senhor, eu quero parar de falar palavrão. Senhor, eu quero parar de pensar coisas imorais, sexualmente falando. Senhor, me ajude. Você acha que Deus não vai conceder? Você pedindo em nome de Jesus, é isso que Jesus está dizendo. A nossa vida em santificação é uma vida de devoção a Deus. É uma vida de entrega, de relacionamento ao nosso Pai, que é o nosso amigo. Senhor, mude o meu coração. Aí Deus fala, essa não é a minha vontade para você. Queridos, nunca se esqueça de uma vontade de Deus que você tem, como que o sol ao meio-dia. A vontade de Deus para você é a sua santificação. Sou eu que estou falando? Não. Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Se você não sabia nenhuma vontade de Deus, hoje você está sabendo. A vontade de Deus para mim é a minha santificação. Então pede. Me santifica, Senhor. Ele vai te santificar. Em nome de Jesus. O crente, ele dá fruto. Fruto perceptível. Não fruto perfeito, mas fruto perceptível. Há evidências claras na sua vida de que você foi escolhido por Jesus e que está conectado nele. Há evidências na sua vida, meu irmão. Você que é escolhido, você que crê em Jesus Cristo, não pense você, estou tão mal e, poxa, nada acontece na minha vida. Queridos, maior é aquele que está em você. E Ele, sim, tem feito obra na sua vida. Não estou querendo pregar aqui coisa de coach, não, para colocar você para cima humanamente falando. Mas eu estou querendo dizer para você que uma vez o Espírito Santo te conduzindo a viver uma vida em santidade, você sim tem dado fruto. Porque muitas vezes a gente se exige muito, né? Nós temos que sim estabelecer metas na nossa vida, sim. Mas calma, o Senhor tem, de glória em glória, te transformado. Calma. Jesus mesmo disse que uns vão dar 30, uns vão dar 60, outros vão dar 100 por um. Talvez você não seja aquele que dê 100 por um, mas você está dando 30, glória a Deus por isso. Porque você sim tem sido usado por Deus, ou quem sabe você está dando fruto que glorifique a Deus. Pensa assim, meu irmão. Não é? Deus tem agido na sua vida. Você é um ramo, você foi escolhido para você dar fruto. E o mundo percebe, o mundo vê que você é crente. E uma vez vendo que você é crente, ele te odeia. Você acha falar que ele ia te abraçar, né? O mundo vendo que você dá fruto e ele vê, e ele te odeia. É o que nós vamos ver na próxima exposição, se o Senhor permitir, terminando o capítulo 15. O mundo nos odeia, porque primeiro odiou ao nosso Senhor. Versículo 17, então, para encerrar esse trecho. No último verso, Jesus ele repete a ordem para aqueles que foram escolhidos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo ele repete. 3 vezes ele repete essa ordem aqui. Eu mando vocês, amem uns aos outros. Eu mando vocês, amem uns aos outros. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, eu amei vocês, então vocês devem amar uns aos outros. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E não foram vocês que escolheram quem amar. Portanto, amem. Amem. Amar não é bajulação, amar não é querer sempre estar junto, não é nada disso não. Tá? Quem sabe um dia nós vamos aprender do Senhor um verdadeiro amor. O amor dele por nós e o amor nosso de uns para com os outros. Mas amar, acima de tudo, é ter misericórdia uns pelos outros, no sentido de entender que o outro também é pecador tanto como eu. Por isso eu amo a ele. Eu quero ajudá-lo.
E você me ama e você quer me ajudar, para nós crescermos juntos, para nós vivermos para o nosso Senhor juntos e amarmos o nosso Senhor juntos. Me ajude, meu irmão, se você me ama. Eu quero te ajudar, minha irmã, e eu te amo. Essa é a relação de amor entre nós. Não bajulação, não passando pano, nada disso. Prosseguindo para o final, então, preste atenção no seguinte. Um dos questionamentos de discordância mais frequentes que alguns apresentam contra a doutrina da predestinação, contra a doutrina da eleição, do amor eletivo de Deus porque Deus lá na eternidade passada decide escolher alguns para amar, para serem salvos, enquanto Ele passa por cima de todo o resto e manda o resto para o inferno. Você já ouviu esse questionamento? Quando você estuda sobre a doutrina da predestinação, ou seja, Deus destinou você lá antes de você existir, e a doutrina da eleição é isso também, Ele te escolheu lá atrás antes de você existir. Aí muitos questionam assim, discordando, por quê? Por que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno? O argumento mais comum dos que discordam da doutrina da eleição é que isto revela uma injustiça da parte de Deus. Por que Deus olha para baixo, para a humanidade caída, pecadora, e Ele direciona o seu amor e a sua graça para algumas pessoas que são representadas, que são presenteadas com a vida eterna, ao passo que o restante da humanidade caída recebe a condenação eterna? Isto é injusto. Por que Deus faz isso? Eu não consigo entender. Se Ele poupa alguns, Ele deve poupar a todos. Isso sim seria justo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Este é um entendimento errado do amor eletivo de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de escolher pessoas. De modo nenhum, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 9 de Romanos. De modo nenhum. Porque qual que é o conceito de justiça? O conceito de justiça é dar a cada um conforme o seu direito, ou conforme aquilo que a pessoa merece. Isso é ser justo. Isso é aplicar justiça. Primeiras matérias do curso de Direito. Introdução ao curso de Direito 1. Conceito de justiça. E o que o ser humano pecador merece? Céu? Inferno? E Deus dando o inferno para todos, Ele aplicaria justiça? Concorda comigo? Você acha que o ser humano pecador tem direito ao amor de Deus? Você acha que o ser humano pecador tem direito a um terreninho lá no céu? Você acha que o ser humano pecador tem direito à graça de Deus, à misericórdia de Deus? Todos os seres humanos pecadores, por causa dos seus pecados contra Deus, têm direito, merecem o castigo e punição porque desobedecem a Deus. Então Deus condena, Deus aplica a justiça, dando aos pecadores o que eles merecem justamente, a morte eterna, o inferno. Se Deus amasse, poupasse e salvasse somente um dentre todos os seres humanos culpados, Ele não teria a obrigação de amar e poupar e salvar os demais, porque todos merecem a morte eterna. Então Deus decide amar e poupar, escolher e salvar seres humanos, alvos de sua graça imerecida. Decide por justiça também aplicar a sua ira em desfavor de outros, condenando-os ao inferno. Uns são objetos e alvos do seu amor e de sua graça soberana, outros são objetos e são alvos de sua justiça e condenação. Nesses dois casos não há injustiça, ninguém recebe injustiça da parte de Deus. Tudo bem, Rodrigo, eu entendi isso, não há injustiça da parte de Deus, mas só mais uma perguntinha. Por que Deus direciona a sua graça a uns e a sua ira a outros? Eu não consigo entender. Qual que é o critério que Deus usa?
Será que não é algo diferente naqueles que ele escolheu, com relação àqueles que ele preteriu, que ele rejeitou? Com base em que, Rodrigo, Deus faz essa seleção? Não se esqueça do seguinte: Deus escolhe os seus redimidos com base na sua vontade benevolente e amorosa. Ponto. E ao nos depararmos com esta resposta, a gente passa a entender que a salvação eterna é determinada pela vontade de Deus. E esta vontade, vontade benevolente e amorosa de Deus, prevalece. E alguns ficam perturbados com isso. Mas a escolha de Deus é porque Ele quis, amorosamente. Rodrigo, eu não consegui entender muito bem, então eu vou repetir para você. Deus te escolheu porque Ele quis. Entendeu agora? Pensa no seguinte: o Criador tem o direito de fazer o que Ele quer com aquilo que lhe pertence, ainda que a criatura fique revoltada com isso, porque Deus não poderia fazer aquilo que Ele permite que a sua criação faça. Por exemplo, por que a criatura tem o direito de escolher entre A e B em alguns aspectos da vida, e Deus não teria esse direito? Se Deus é o Criador e Ele é, então Ele faz o que Ele quer com os seres criados, e determina o que quiser quanto ao destino final de tudo que Ele criou. Ó homem, quem é você para questionar Deus? O apóstolo Paulo é firme quando ele escreve aos Romanos e quando a gente lê aquele texto. Ele assim faz, quer alguns seres criados gostem ou não. Sproul ensina o seguinte: o fato da razão não estar em mim para eu ser salvo não significa que não haja razão. Deus, por mostrar a sua glória e para honrar a obra do seu Filho, decide escolher da humanidade caída uma porção para apresentar ao seu Filho como presente para Ele. Ele decide fazer isso. E se você analisar por toda a Bíblia, Deus, Ele realiza escolhas conforme a sua vontade. Por exemplo, Deus escolhe um homem lá em Ur dos Caldeus chamado Abrão, e desse homem, Abraão, Deus decide formar uma grande nação, e essa nação formada a partir de Abraão, Deus chama de meu povo escolhido, o povo escolhido dentre todos os povos, para ser meu povo. Ele escolheu. Com relação à criação sobrenatural, por exemplo, existem anjos caídos e existem anjos que não desobedeceram, e esses anjos que não desobedeceram, Deus chama de anjos eleitos. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Quer dizer que Ele escolheu anjos e anjos. Devemos então nos regozijar, nos alegrar por este amor soberano e eletivo de Deus. Não é por nós, mas porque Ele nos amou. E entendendo biblicamente a soberana predestinação e eleição de Deus, nós concluímos que não há nada para a gente se gabar e se orgulhar por sermos escolhidos por Deus. Quando você chega à compreensão do amor soberano e eletivo de Deus, você passa a louvar a glória da sua maravilhosa graça. A sua e a minha salvação estão no amor incondicional de Deus, e somente no amor incondicional de Deus por você e por mim. Você passa a louvar ao Senhor. O Senhor me escolheu, pobre e pecador, miserável, mas o Senhor me escolheu e me amou. Muito obrigado, Senhor. Que graça! Quando Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Ele já sabia tudo sobre você, e ainda assim Ele te escolheu. Você já parou para pensar nisso? Deus não dá um tiro no escuro. Deus sabia tudo sobre você antes da fundação do mundo, e ainda assim Ele te escolheu. Mas nada do que Ele sabia sobre mim e sobre você motivou a escolha dEle por mim e por você. Não é porque Ele viu que eu era um terrível pecador e falou: vou ter pena do Rodrigo, hein?
Vou salvar, porque tadinho. Não! Nada do que ele anteviu, inclusive, ele não escolheu você porque ele viu que você iria crer. Porque senão a escolha dele seria motivada, não seria soberana. Eu vou escolher o Sandro porque lá na frente ele vai crer em mim, por isso eu vou escolher ele. Não há motivação na presciência de Deus. Nada. Nem pela sua sujeira, nem pelas suas virtudes. Nada. A não ser pela vontade amorosa, bondosa de Deus, diferente da sua avó. A sua avó, quando ela vai separar o feijão, ela é motivada a escolher o feijão ruim do feijão bom. A avó não pega assim, ó, vou fazer um feijão para o meu neto, minha neta, vou pegar esse feijão aqui, vou pôr na panela. Seja ruim, seja bom, que vá. Não, qual que é a motivação da vovó ao escolher o feijão? Ela quer escolher os feijões bons e deixar os carunchos, as sujeiras. Mas Deus não faz isso. Deus, por bondade, escolhe. Entenda também que Ele não escolheu você porque anteviu que você iria crer, e isso nós já falamos. Spurgeon disse certa vez o seguinte, e aqui a gente vai caminhar para o fim. Quem sabe ele estava alegre com relação à doutrina da eleição, da predestinação. Ele disse assim, ó, eu creio na doutrina da eleição. Eu creio na doutrina da eleição. Porque eu estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca me escolhia depois de ter nascido. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Spurgeon disse isso. Para nós concluirmos, vá ao primeiro capítulo de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 3 até o versículo 7. Efésios 1, vamos do 3 até o 7. Paulo começa assim a sua escrita: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala assim, ó, que bom que nós somos assim como nós somos, né, Efésios? Gente boa. Paulo está dizendo assim, ó, graças a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A graça vem de cima para baixo. Se você é abençoado, é porque Deus é bendito e Ele merece toda a honra e toda a glória. Você recebeu toda a sorte de bênção espiritual, é porque Deus é bom, não por causa de você. 4. Assim como nos escolheu nele. Bendito seja o Senhor, aleluia, que nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou. Aleluia. Por que que Ele predestinou você? Por causa do amor dEle por você. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo está dizendo assim, ó, vocês querem saber o motivo? O beneplácito. O que é o beneplácito? É a boa vontade. Aqui Paulo usa um termo com relação ao acesso dos súditos ao rei. O rei, quando ele está no trono, ele pega o seu cetro e por beneplácito ele permite alguém falar com ele. Ele direciona o seu cetro em direção a um súdito e fala, pode se achegar a mim e falar. Esse termo é o beneplácito, é a vontade do rei. Vontade boa do rei. Por beneplácito do Rei Supremo do Universo, Ele te escolheu. Para louvor da glória de sua graça. Por causa de quê? Da graça dEle.
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você é amado de Deus? É, por causa do amado. Você só é amado porque Deus te ama no amado, em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo em nenhum momento fala, por causa de você, porque você fez, porque você merece. Não, Paulo fala, por causa do beneplácito da sua vontade, por causa da riqueza da sua graça, porque Ele é bom. Ponto. Assentou no seu coração? Que seja assim, porque esta é a vontade de Deus. É assim que Ele quis. E quem é você e quem sou eu para dizermos, Senhor, está errado? Ou que injustiça? Não há injustiça da parte de Deus, nenhuma. Somos amados, escolhidos e salvos por Deus, não por causa dos nossos méritos ou justiça que Ele enxerga em nós. Nós não salvamos a nós mesmos. Aliás, a nossa justiça, o melhor do que você pode oferecer para Deus é, diz Isaías, trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? É um pano em que a mulher colocava, as judias colocavam um pano para segurar a menstruação. Aquilo que melhor você pode oferecer para Deus é como um trapo de menstruação. Não teria outra saída para mim e para você, a não ser Deus nos escolher. Não há outra saída para um pecador, a não ser salvo pela graça e crer em Jesus Cristo, o amado. Não há bem algum em você e em mim, a não ser a vida de Cristo em nós. Há motivo para você se gloriar? De jeito nenhum. A glória é para o Senhor, o amado, que nos amou, que nos escolheu. Creia em Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo e viva em obediência a Jesus Cristo, o amado do Pai. Amém.